Gente, ei, Manu, deu? Caiu em... Caiu. Não tá entrando. Aí, foi, peraí. Voltando. Oi, Caiu a voltou. internet. Ai, que bom. Caiu o sistema, bagou tudo. E tinha um monte de gente vendo a gente, tomara que o pessoal aguente, né? Realmente. Deixa eu mandar aqui para as pessoas de novo, que eu vi que tava vendo. Vamos aguardar um pouquinho. Porque aí. Só um minuto, tá, gente? Eu vou mandar para as pessoas que eu observei que tava vendo, tava assistindo a gente. Nossa, eu falei, nossa, não é possível que caiu. Aí eu acho que já tá entrando o pessoal, né? Já tá entrando. Então, né? Vou continuar. A Isso. Então, Regiane tá vamos perguntando. recapitular para voltar, só para a gente não perder. Você estava falando sobre o que seria a dependência emocional. Uhum. Que foi uma das perguntas, tá, gente? Que deixaram lá pra gente na caixinha. Eu estava falando que a dependência emocional ela não é uma doença, né? Ela é um sintoma de algum transtorno, né? Ou uma depressão, ou um transtorno de personalidade dependente, ou um transtorno de personalidade borderline. Então, assim, a gente tem que observar ali a dinâmica dessa pessoa, né? Fazer um diagnóstico bem feito para traçar primeiro um plano de tratamento. Mas como a gente está falando da dependência emocional, né? O que seria esse sintoma, né? A dependência emocional é um estado, né, que a pessoa vai necessitar de outra pessoa, do parceiro, para manter a estabilidade dela emocional. Né? Então, assim, ela pode ter o nome também de amor patológico, de transtornos de personalidade dependente, né, que é o que eu falei, e de codependência afetiva. Só que na codependência afetiva não é necessariamente de um parceiro amoroso que a pessoa depende. Ela depende de outra pessoa que também é dependente. Então, assim, um exemplo. É uma pessoa que depende de alguma pessoa que é viciada em drogas. Então, ela é codependente afetiva. Ou uma pessoa, o parceiro dela é viciado em comida, comer muito. Ela é codependente afetiva. Então, é uma diferencinha de nomenclatura só para vocês entenderem. Mas, basicamente, a dependência emocional seria isso, né? Um estado, né? Um sintoma, como eu falei, em que a pessoa necessita do outro para manter a sua estabilidade emocional. Então, não importa o que esteja acontecendo no relacionamento, ela não quer perder aquela pessoa ali, porque ela necessita dela para manter, né? Para se manter estável emocionalmente. E, Manu, o que causa ou como que acontece essa dependência emocional? Então, a origem, né, ela é multifatorial. Né? Pode ser biológica, cognitivo, fatores do desenvolvimento, né? Da história do desenvolvimento da pessoa. Então, assim, tudo na psicologia a gente fala que é um depende, né? A gente tem que observar a história de vida por completo da pessoa para ver onde que começou, né? Os sintomas, né? Porque pode ser várias coisas que desencadeiam. Assim, como que a pessoa enxerga essa dependência? Ela consegue ter essa visão? Ou ela não tem a visão nenhuma? Ou com o tempo ela até tem a visão, mas não consegue trabalhar isso? Como que é
questão do dependente em relação que ele, a própria situação? Eu falo assim, né? Até a gente que quer ajudar alguém, quem não é psicólogo, né? Que quer ajudar alguma pessoa dependente, ela tem que observar, primeiro momento, em que estágio essa pessoa está do relacionamento. Se ela já está consciente ou não da dependência. Porque tem muita gente que não está consciente, né? Muitas pessoas não estão conscientes que elas estão tendo esse tipo de comportamento, né? Um comportamento dependente. Então, ela está ali provocando a manutenção do relacionamento dela, né? Abusivo, porque a relação com o dependente emocional, na maioria das vezes, é abusiva. Porque você imagina, para você romper um relacionamento, vamos supor que o parceiro do dependente, ele não é um abusador, né? Então, você imagina, para você romper um relacionamento já é muito difícil. Imagina romper um relacionamento com um dependente, que não quer terminar de jeito nenhum. Ele vai arrumar 1001 estratégias para você não romper com ele. Então, é o que eu digo, a maioria das vezes a pessoa não se enxerga como um dependente. É por isso que é importante essa nossa live, né? Para conscientizar as pessoas. Ter uma noção, né? E, historicamente, o amor, ele é romantizado, né? Acaba uma coisa romantizado, muito contos de fada, e acaba que contribui, né, com isso. E, assim, e ainda tem a questão dos aspectos da sociedade, né? Que contribui para a manutenção da dependência. Porque a sociedade ainda, o papel da mulher ainda é um papel mais, assim, em relação ao que era, teve uma melhora. Mas ainda temos, assim, uma sociedade bem patriarcal, né? Sim, machista, misógina. E também a gente vê que o maior meio de comunicação, né, é a televisão e a internet. E muitas vezes eles vão naturalizar esse tipo de relacionamento, né? E até a música, né, gente? Eu acho muito interessante fazer análise de música. Eu sempre fico fazendo. Fico vendo sertanejos como muitas vezes eles naturalizam, né? Eles romantizam a dependência emocional. E a Sim. gente canta ali todo, né, emocionado, se identificando, falando muito eu, né? Com orgulho ainda de dizer, nossa, essa música foi pra mim, né? E muitas vezes é uma música dependente, que diz ali, escancara que a pessoa, né, é dependente Interessante que eu emocional. não tinha pensado dessa forma, e agora você falando, é bem realidade, né? A música sertaneja, ela foca bem na dependência emocional, né? Uhum. Nossa, é um monte. Eu Ó, sempre falo, quando eu vou escutar, eu queria até colocar no meu TCC uma parte de uma música dela. Eu não tô lembrando, fugiu da minha mente agora qual música que era. Mas ela falando que, mais ou menos assim, não é com essas palavras que eu não lembro as palavras, mas quanto mais a pessoa se afastava, mais ela ia atrás, entendeu? Mais ela queria. Se a pessoa humilhava ela, queria a pessoa do mesmo jeito. E a gente vai lá, né, cantando aquilo e tipo assim, eu, né? naturalizando, né? Naturalizando isso. E a gente vê também que muitas vezes a vítima ela é culpabilizada e questionada, né? Ué, mas a culpa é sua, né? De estar nesse tipo de relacionamento. Por que você não saiu antes? Como assim você continua, apesar disso tudo? Então, essa culpabilização da vítima também contribui, né? Para que aconteça mais relações abusivas e mais dependência emocional. Por quê? O que a gente vê de característica nesses dois tipos de relacionamento é que há um isolamento social, né? A família se afasta da vítima, os amigos se afastam da vítima. Isso por ela não aguentar mais esse tipo de situação e também pelo agressor, né, o parceiro, contribuir para isso. Ele quer que a pessoa se afaste, porque quanto mais ela se afastar, menos informação ela vai ter. Né? Então, É interessante essa questão, assim, de como que a manutenção e o isolamento piora a situação, né? Porque, às vezes, o fato é difícil para as pessoas de fora conviver e ver. Mas, assim, quando eles afastam e deixam a pessoa sozinha, só piora, porque aí passa assim, ela já tem uma dependência emocional e passa a ser o único a pessoa que ela tem do lado dela, porque as outras pessoas se afastaram. exatamente. Então, assim, acaba gerando uma manutenção da situação e piorando, né?
Porque aí, tipo assim, ela chega a um ponto assim, não tenho mais ninguém, cadê todo mundo? Aí, ó, só tenho ele, ou ela, né? No caso, apesar de, assim, da maioria, né, ser mulheres, né? Mas temos os dois casos também. Mas acaba que a gente foca na mulher que até socialmente falando, mais fragilizada na situação, até porque as pessoas, aí, igual você falou, ainda culpam ela por estar naquela situação, por não tomar atitude. Assim, é engraçado assim, porque há um questionamento, por que elas se submetem àquilo, e sim, e há uma solução prática. Se fosse tão prático, né, seria muito mais fácil. Uhum. Mas todo mundo tem uma solução, né? Sempre falo, ué, mas por que que você não sai de casa? Por que que você não busca ajuda? É o que eu falei, muitas vezes, essa culpabilização, você chegar para uma pessoa, abordar ela dessa forma, vai fazer com que ela se afaste mais do ciclo social, né? Às vezes, Sim. você é a única pessoa que ainda tem, que aquela pessoa ainda tem de fora da relação, né? É o único amigo, né? O único familiar. E na hora que você vem com esse tipo de abordagem, com esse tipo de comportamento, você vai acabar afastando a pessoa e ela vai ficar mais isolada ainda, né? E uma das coisas que a gente tem que fazer para ajudar, né? Eu digo assim, no senso comum, né? Porque na psicologia, igual eu falei, o trabalho é muito minucioso, a gente tem que investigar a história de vida, ver de onde surgiu, né? Ver se é um sintoma, de qual é transtorno que aquilo é um sintoma, né? A pessoa é dependente emocional porque ela é depressiva? A pessoa é dependente emocional porque ela tem um transtorno de personalidade? Então, assim, a gente tem que avaliar muito bem para fazer um protocolo. Mas quem é de fora e quer ajudar, né, uma vítima, a gente pode ajudar e é nossa obrigação, né? Porque é uma questão de saúde pública. A dependência emocional, gente, ela tem no DSM, que é o Manual Estatístico Diagnóstico de Saúde Mental. Então, ela é uma patologia. E sendo uma patologia, é uma questão de saúde pública. Então, é obrigação, né? Dever do cidadão ajudar. E como a gente ajuda? Uma das formas de E é ajudar é interessante. estabelecer Travou, rede Manu. social. Oi, Já, voltou? voltou. E assim, é interessante que na verdade, inclusive, essa questão da dependência e o relacionamento abusivo que gera a violência, ainda hoje é um problema social e grave, né? Uhum, muito. Assim, a gente ainda. Agora a sociedade, né, as pessoas estão falando mais, né, sobre a dependência Muito emocional massa. e sobre o relacionamento abusivo também. Só que, igual eu falei, tudo que a gente for falar, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Porque tem estudos, né, sobre. E a gente tem que falar, sim, sobre as questões, mas falar de uma forma consciente e responsável. Né? O relacionamento abusivo, gente. O relacionamento abusivo, ele não é só quando a pessoa quando ocorre uma violência física, né? É uma violência também patrimonial, quando a pessoa se apropria de bens da outra, do parceiro. É uma violência sexual, porque não é porque a pessoa é namorada, é casada, que a outra é obrigada a estar disponível sexualmente para o parceiro o tempo todo. Então, sim, é marcado pela violência sexual, pela violência moral, né? Que é quando o parceiro desmoraliza, né, a parceira. E pela violência psicológica. Então, são 5 tipos de violência. E ainda eu vejo a sociedade focando muito na violência física, né? Realmente, na verdade, assim, a violência física, ela é quase que, assim, o final, né? O funil. E antes dela vem muita coisa que agride da mesma forma, que acaba, assim, destruindo, talvez até quando chega na física, a destruição da pessoa, da estrutura dela, do psicológico dela, já se foi há muito tempo, né? Uhum. E assim, o que faz as pessoas se manterem nessa relação é justamente isso, porque ninguém chega na relação sendo lobo mau. Primeiro é o Não. privado que chega. E normalmente os abusadores eles são muito românticos. Por isso que o relacionamento abusivo ele é marcado pela fase da lua de mel, né? A gente fala que é uma agressão, né? A violência, sendo ela física, emocional, patrimonial, sexual, psicológica, seguida de um momento de muito romance, né? Então, a pessoa agride, aí a vítima fala, vou embora de casa, não aguento mais. Aí ele muda. Aí ele fica romântico, aí ele dá flores, né? Aí ele manda um bilhetinho, aí ele A conquistou de novo. cachorrada aqui.
volta, entendeu? Então, é o ciclo da lua de E mel. tá travando. Ô, Manu, e uma coisa também que eu lendo até sobre o seu trabalho, e sobre umas coisas, é a questão também da evolução, porque hoje é mais falado e é mais visto, mas é uma coisa bem mais antiga, no sentido assim, porque depois que começou, acho que foi até na conversa que a gente estava tendo, sobre quando começou os divórcios, que começaram a notar, mas isso, as mulheres já eram submetidas, então assim, viveu 30, 50 anos felizes. Felizes realmente? Será que, sim, é tudo que ela vinha passando ali e não tinha, a pessoa não tinha como, não tinha voz, ela não tinha condições de sair daquilo realmente. E você vê que mesmo hoje, com a evolução, com a mulher podendo estudar, tendo às vezes uma independência financeira, como que isso ainda está enraizado assim na essência de formação, né? É, porque ainda a gente tem na nossa cultura, né, a ideia de amor romântico. Quando eu digo amor romântico, gente, não é um romance tipo dar flores, chamar pra jantar, não é isso. O amor romântico é naquele que há a fusão dos parceiros, que você acredita que você vai encontrar a metade da laranja, que você acredita que você vai achar uma pessoa que vai suprir todas as suas expectativas. Isso tá acabando com os amores reais. Porque a partir do momento que a pessoa te frustra em uma coisa, já não é aquela. Entendeu? E ao mesmo tempo, ela também mantém, né? Esse amor romântico também mantém esse relacionamento abusivo, porque ele exclui individualidade. Igual eu falei, acredita na fusão dos parceiros. Então você perde sua individualidade, o que você gosta de fazer, seus projetos de vida, suas metas. Isso faz com que você também fique ali preso, né? Na relação. Porque você abandona tudo e daqui a pouco você nem sabe mais quem você é. Talvez se você perguntar assim, qual tipo de roupa, qual tipo de música, o que você gostaria de fazer, você fica assim, você já nem sabe se realmente é o que você quer ou que é o que o parceiro quer, porque vira uma coisa só. E é interessante a pessoa descobrir, né, e enxergar que ela por si só se basta, que ela não precisa de outra pessoa para alguma coisa, ela se basta e ela tem uma pessoa que seja para agregar, companheira, não fazer dela, como você falou, completar. Na verdade, ela é uma pessoa completa e ela tem que buscar a evolução. E isso que é interessante, a evolução é de cada um, a mudança é de cada um, né? Uhum. É até uma frase dessas frases de Facebook, de Instagram. A gente tem que achar alguém que transborde, né? Não alguém que. Isso, E isso também realmente. você falou, tá muito ligado, né? Dependência emocional, relacionamento abusivo. Aí também, gente, que entra o nosso projeto, né? Meu e da Regiane. A autoestima, né, gente? O que é autoestima? O senso comum, ele associa, né? Quando eu falo senso comum, é as pessoas que não são estudiosas da área, tá, gente? Então, as pessoas que não são estudiosas da área, né, associa autoestima com beleza física. Só que a beleza física diz respeito à nossa autoimagem. O que é autoimagem? A forma como eu me enxergo. E isso é um dos quesitos da autoestima. Porque a autoestima, além da autoimagem, tem autoconfiança, autorrespeito, autoconceito, autoconhecimento, autoconsciência, autoaceitação. Então, é muita coisa para se dizer que você tem uma autoestima. Porque se tem uma autoestima, falar assim, eu sou muito bem de autoestima, só porque eu me acho bonita, isso é muito raso. Entendeu? Então, assim, e o que é beleza também, né? Aí a gente entra em outro tema, né? O que é beleza? Porque Tudo é muito relativo, né? se a autoestima ficar em autoimagem, a mulher vai ficar refém de outra coisa, que é do padrão do momento. E agora a gente vê, antes o padrão estava sendo a pessoa ser, como dizem, né? Ter corpo, né? Ter coxa grossa. Agora já voltou à moda dos anos 2000. Não sei se todo mundo está acompanhando, mas os famosos tá super magra. Anitta emagreceu demais. Rafa Kalimann tá todo mundo muito magra, porque tá voltando o padrão do ano 2000. Anos E é 2000. interessante que são os modelos, né? Daqui a pouco, aí vira todo mundo segue aquela. Aí daqui a pouco tá todo mundo assim, na mesma regra, né? Todo mundo magro, todo mundo
sem coxo, sem nada. É interessante porque na minha adolescência, eu fui muito fora do padrão. Porque nos anozinhos atrás, a maioria das minhas amigas do colégio, de turma, eu acho também engraçado quando eu vejo as fotos, eram todas magrinhas, retinhas, sem nada. E eu com 14 anos, eu já tinha corpo de mulher, né? Ai, Nossa Senhora antiga. Então, isso eu destoava de todo mundo, a ponto de acontecer de a mãe de uma amiga minha virar assim: olha, você tem que dar um jeito, você tem que reduzir peito, tirar a bunda, que não sei o quê, porque eu era muito diferente das meninas, das minhas amigas. E isso gerava, para você ter ideia, eu tinha vergonha. Olha como que as coisas são. Não é nem como que a geração vai impondo você. A autoimagem, quer dizer, quando eu vejo as fotos hoje, eu falo, não, mas eu tinha um corpo bonito. Mas em relação às pessoas que estavam ali, eu era fora do padrão. E isso gerava críticas. E olha como que uma adolescente enxerga isso. Eu fico imaginando, assim, hoje é a mesma coisa. Por isso, sim, a gente já vai fugindo, né, Manu? Se deixar, a gente vai conversando. Hoje a gente tem essa questão do padrão de suicídio, de muita depressão de jovem, justamente por isso, por causa da cobrança de um padrão. Na verdade, eu acho que não é hoje. Hoje nós temos acesso à informação. Hoje é divulgado, hoje as redes sociais registram muita coisa. Hoje qualquer lugar tem um celular, né? E antes não tinha, então a gente não tinha esse acesso a tudo que acontecia. As coisas aconteciam e pronto. Agora não, acontecem e a gente tem registro e tem como ficar sabendo. Então, essa questão da construção da autoestima é muito importante ao que a gente chega hoje, não é? Exatamente. E é muito importante quando a gente fala de dependência emocional, de relacionamento abusivo, falar da autoestima. Porque a mulher que está nessa condição, ela está com a autoestima muito fragilizada. E como eu disse, a autoestima não é somente autoimagem, né? É autoconfiança. Então, a mulher que não confia em si, autorrespeito. A mulher que não se respeita. É o autoconceito. O que é autoconceito? É como a gente se descreve. É uma mulher que sempre se descreve como burra, como culpada, como irresponsável, como imatura. O autoconhecimento, ela não sabe nada sobre si mais. Igual eu te falei, ela se perde, né? Dentro daquela relação. A autoconsciência, ela não tem consciência do que ela quer para o futuro dela, qual é a meta dela, do amanhã dela, né? Nem vou falar um futuro muito longo. Às vezes essa mulher não sabe o que ela quer para amanhã. O que você quer fazer no final de semana? E Ela não tem direito. a autoaceitação também, né? Ela não se aceita do jeito que ela é, né? Porque acho que esse parceiro coloca tanto defeito, né? Tanta cobrança, né? Muitas vezes é uma coisa que realmente também desagrada a ela, né? O parceiro falou de uma coisa, questionou algo, que também ela também concorda com aquilo. Mas aí é que eu falo sempre, a autoaceitação é o primeiro passo para qualquer mudança, né? Se aceitar. Porque nenhum estado é permanente. Já se diz, né? Estado, né? A dependência emocional é um estado. Então, ela está assim, ela não é assim. Isso é uma coisa muito importante, né, Manu? Acho que a primeira consciência é você entender, é um estado. Você está assim, você não é assim. Então, assim, é o primeiro passo, né? E você pode, né? Você pode receber ajuda e com certeza, por mais que você acredite que aquela pessoa ali é melhor, que você não vai encontrar ninguém melhor, porque, como eu falei, essa pessoa está com a autoestima lá embaixo, né? Que se você terminar com ela, tudo vai desandar na sua vida, que vai ser muito difícil. Pode ter certeza que você vai conseguir, depois que você sair dessa relação, você vai conseguir enxergar que aquilo dali tudo era uma distorção, né? Por conta do estado que você se encontrava. A gente costuma dizer que um dos protocolos, né, de tratamento para dependência, né, emocional é a de dependência química. Por quê? Quando uma pessoa ela é viciada, por exemplo, vamos pôr em maconha, né? Que é uma coisa mais comum assim. Então, a pessoa está viciada em maconha. E ela precisa ir para um centro de reabilitação. Ela vai esperar um momento que ela parou de gostar, que ela parou de querer usar a droga para ela ir para o centro de reabilitação? Ou ela vai ir mesmo querendo e mesmo gostando?
Então, a mesma coisa na dependência emocional, na relação abusiva. Mesmo querendo estar ali, mesmo você pensando que você ama aquela pessoa, você tem que entender que aquilo está te fazendo mal e que você precisa se afastar da mesma forma. É como se fosse uma droga, né? É o vício em pessoas. É interessante isso, né? Porque é até difícil as pessoas, quando falam assim, a pessoa enxergar e falar, nossa, mas quer dizer que eu é igual droga? É, realmente, é um vício igual droga, porque aquilo te faz mal a ponto de te adoecer, de te colocar em risco a sua vida, sua família, outras pessoas que estão envolvidas, até amigos. E fora, aí você chega a um ponto assim, você não consegue enxergar, mas não, realmente, o que você tem é sério. Você precisa realmente de uma ajuda para poder sair disso, né? Uhum. E assim, é igual você falou, né? A pessoa não vê. É igual drogado. Nenhum drogado fala que ele é drogado. Nenhum alcoólatra. Você pergunta. Você fala assim, é alcoólatra. Ele vai falar assim, eu não sou alcoólatra, não. Eu bebo só de vez em quando. Então, assim, realmente, a pessoa tem dificuldade de enxergar. Porque ela está muito fragilizada. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter toda uma abordagem, né? Até no meu trabalho, eu falei sobre o tratamento, né, da psicologia. O tratamento da psicologia é um tratamento mais amoroso, mais afetuoso, mais acolhedor. Então, assim, qualquer outra pessoa que for ajudar, dessa mesma forma. Mais afetuosa, mais acolhedora, né? É por- Abraçando essa pessoa. Gente, porque a pessoa vai ter exatamente os mesmos sintomas. Ela vai ter abstinência. Da mesma forma que um drogado tem abstinência, essa pessoa vai ter abstinência, porque ela não sabe viver sem a outra. Da mesma forma que um drogado não sabe viver sem a droga, a maconha dele, o dependente emocional não sabe viver sem o parceiro. Então Parece ele vai um ter vazio, abstinência. né? É os mesmos. É um Sim, vazio, né? Que você não é parece. fácil. Uhum. Os fatores de permanência, né? E os agravos que a dependência causa é justamente isso, né, Manu? Acaba que, pelo fato dessa questão da dependência, dessa, igual você falou, da abstinência mesmo, do ciclo mesmo, do ciclo de ruim, bom, ruim, péssimo, aí vem aquela fase de lua de mel, começa tudo de novo, a fase de lua de mel dura um tempo e começa de novo. Bom, aí começa ruim, vai no péssimo, e nisso você vê, até porque o ciclo é favorável, você já até sabe, né? Quando eu estava lendo hoje sobre um depoimento, ela comentando sobre isso, que ela já até sabe quando esperar a lua de mel, que ela Uhum. meio que provocava isso para chegar na Pra- lua de mel. Quando chegava no, tipo assim, já estava ruim, ela provocava o pior para chegar na lua de mel, para ela poder ter esse momento bom. Uhum. Sim, aí eu achei muito, assim, falei, nossa, como que isso é forte. Eu fiquei, assim, bem impressionada com isso. Você chegar ao ponto, aí que você falou essa questão da dependência química, é interessante, né? Porque você vê que é justamente isso, a pessoa chega ao extremo, né? Uhum. Tem até um livro, gente, quem quiser que estiver assistindo, eu tenho ele em PDF. Ele é um livro muito de fácil compreensão, sabe? É de um psicólogo. É, mas ele, assim, você lê, qualquer pessoa que lê vai entender. Que ele fala muito sobre isso, sobre a relação com a dependência química, né? Da dependência emocional com a dependência química. Ah, muito bom o livro. Quem quiser pode pedir que eu mando, eu tenho ele em PDF. Qual que é o nome dele? É O nome Amar do e livro? Depender. Porque, assim, É do livro sempre é muito bom, né? Eu, sim, sou bastante fã. E Fininho, deixa eu ver gente, aqui mais fininho. uma pergunta aqui. Olha, assim, teve uma pergunta aqui do seguinte: por que é tão difícil sair desse relacionamento? Que você já até falou, né? Por causa dessa questão dos fatores de permanência, da questão da dependência. E teve uma pergunta que eu achei interessante sobre: existe ciúme saudável? E se sim, até que ponto ele é saudável? Gente, é muito interessante essa questão dos ciúmes, porque assim, eu acho que todo mundo que me conhece, todas minhas amigas sabem a minha opinião sobre ciúmes. Pra mim, ciúme nunca, nunca é bom. Ciúme sempre é negativo. O que acontece é que muitas vezes a gente confunde, né? O ciúmes com zelo, proteção, com carinho. Esse sim, né? É saudável. Quando a relação está realmente ameaçada. Quando está acontecendo alguma coisa que realmente é,
te colocou em uma situação que você sentiu, vou perder essa minha pessoa amada. E aí tem, né, esse zelo, essa preocupação e esse carinho que eu falei. Mas fora disso, né, quando é uma situação, um estado, né, em que você começa a monitorar a pessoa, que você começa a vigiar, ligar incessantemente, isso é ruim. Isso é ruim tanto para si próprio, né? Se prejudica porque te deixa vulnerável psicologicamente para o surgimento de outras patologias, né? E também é ruim para o relacionamento, né? Porque É provoca briga. interessante a distorção, né? Uhum. É interessante a distorção do sentimento. Quer dizer, você pega um sentimento ruim e ele enfeita ele a ponto de você achar que, nossa, ele se importa comigo quando ele Exatamente. está quer dizer, tá aqui brigando ou tá aqui me destratando. Quer dizer, olha como é que a gente distorce o que é ser realmente amado, o que é ter um carinho da pessoa, né? Uhum. E assim, a gente tem que observar, né? Se esses ciúmes, né? Se essa rotina, né? Do ciumento está sendo prejudicada. Porque se a pessoa começa a perder o sono, pensando no que o outro está fazendo, se a pessoa começa a passar horas, igual um detetive, querendo saber onde a pessoa está, né? Ligar, igual eu falei, todo momento. Ficar querendo controlar, né? Todos os passos do outro. Isso é patológico, né? E assim, e aí você observa também, outro fator que é interessante observar do ciúmes patológico, ele não tem nenhuma motivação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Um cara ter ciúmes de um amigo da parceira. Sendo que a parceira nunca teve nenhum envolvimento com aquela pessoa, nunca teve nenhuma história, uma amizade de anos. Então, os ciúmes, sem nenhuma motivação. Ele nunca pegou nenhuma mensagem estranha. Ele nunca viu nenhuma troca de olhares estranhos. Então, vai ter ciúmes só porque a pessoa tem um amigo, que a pessoa está conversando. E aí é interessante observar. Porque aí dentro do relacionamento abusivo, a pessoa vai usar os ciúmes para falar, não, isso daqui é minha demonstração de amor. E vai estar fazendo o quê com você? Te excluindo do ciclo social. Que é o que a gente falou, né? O isolamento social provocado para maior controle, né? E é Uhum. interessante também, o outro aspecto, em relação à construção disso, né? Há pouco tempo atrás eu escutei sobre isso, que não existe amizade entre homem e mulher. Eu achei muito engraçado isso, porque assim, eu sou criada, assim, a maioria dos meus primos são homens, então assim, eu tenho um bom relacionamento assim, eu fui criada no meio dos meninos, então assim, eu sempre conversei muito abertamente, a gente tem uma amizade muito grande, é uma coisa que assim, eu sinto muita falta, sabe, daquela união que a gente tinha de conversar de tudo. Então, para mim, conversar com homem é uma coisa assim tão normal, tão assim, eu não consigo ver maldade em tudo, sabe? Eu não tenho essa maldade que as pessoas colocam. Lógico, existem outros olhares, a gente não é inocência, não é isso. Mas eu quero dizer o seguinte, existem amizades, sim, e o respeito, ele vem do que você coloca à sua frente, porque a pessoa, quando ela te conhece, ela te respeita, ela sabe quem você é e sabe até onde pode ir. E quem não te respeitar é um outro tipo de pessoa, porque já vira, igual você falou, aí já vira outro tipo de questão, assim, já não é uma questão de amizade, é uma pessoa já que ultrapassa o limite, porque a pessoa chega num ponto que você não é só amizade, acabou. Você não precisa ficar insistindo. Aí você vê como que as coisas vão mudando. Aí você perde essa identidade. Não, eu não posso ter amigo. Porque se eu tiver amigo, vai ter... Não, mas não é assim. Você pode ter amigo, sim. E é só você deixar bem claro a sua posição em relação às coisas. E, realmente, se a pessoa tiver um certo equilíbrio e conhecendo você, ela vai te respeitar. Não é isso? Sim. Falando do homem, né? Igual você deu esse exemplo, né? Isso daí é uma fala de homem, né? Que mulher não tem amigo homem. Ah, Isso é não, uma foi fala homem. porque eles veem ainda. Não tô tratando assim, gente, falando eles, mas eu sei que muitos não, né? Mas estou falando de uma sociedade machista. Ainda vê a mulher como objeto. Então a mulher tá ali para servir o homem. Então se ela é amiga do homem, para quê, né? Se ela não tá servindo ele. Então é isso que a sociedade pensa, né? Por isso que ainda repercutem
fala que é uma fala machista. E também a gente pode falar da visão da mulher, né? A mulher também fala isso. Ué, mas você tem amiga mulher? Como assim? Isso porque também é culpa da sociedade machista que instiga a competitividade feminina. Então a mulher tá o tempo todo se comparando. Ué, mas aquela ali é mais bonita que eu. Inconscientemente, né? Lógico que ela não vai falar isso. Mas ela tem ciúmes da amiga, do namorado, do companheiro, porque ela tá sempre se comparando. E aí entra na questão da autoestima, né? Então, ciúmes também a gente tem que avaliar isso. Qual que é a origem desses ciúmes, né? É uma questão de autoestima? Também é um sintoma de alguma patologia? Porque pode ser, né? Uma pessoa depressiva é uma pessoa suscetível, vamos dizer assim, uma pessoa ciumenta, né? Porque ela já se sente o ó. Então a gente tem que ver da onde que vem esses ciúmes também, né? Mas muitas vezes o ciúme está ligado com a insegurança, que está ligado com a autoestima, né? Que o que a gente falou não é só a autoimagem, mas é o autoconceito, o autorrespeito, todas as outras questões. É muito interessante assim, que tudo que a gente vê é uma construção do conceito de quem é você, né? De autoestima, né? O conceito, como que você cresce e entende quem é você, qual o seu papel, qual a sua diferença na sociedade, o que, que você faz de importante. Porque, assim, eu acho que uma coisa que é interessante é você não é melhor nem pior. Isso a pessoa tem que enxergar, né? Essa comparação, ela é ruim. Não é, ela pode ser boa no sentido assim, eu quero crescer para tanto. Mas quando ela começa a te fazer sentir inferior, te trazer coisas ruins, a gente tem que mudar, né? Tipo assim, dar o próximo passo, porque senão você não vai conseguir sair daquilo ali. E gera a questão da autoestima. Então, assim, tudo que a gente vive, a gente vai girando em torno de questão do quê? De como você se enxerga, não é isso? Uhum. E isso também é uma questão injusta, né? Igual você falou, se comparar. É uma questão injusta, gente. Até porque a gente nunca vai ser igual a ninguém. Então é injusto com você mesmo, você ficar o tempo todo querendo ser igual fulano, ciclano, entendeu? Se comparando com a amiga do namorado, porque claro que você não é igual a ela. E que bom, né? Porque seria chato se todo mundo fosse igual. Você tem Né? as suas qualidades. E eu acho que a gente tem que entender, né? Se, se eu não fosse, né, a pessoa para estar nessa relação, a pessoa certa, ele não me escolheria. Aí tem gente que fala, mas aí pode trair. Mas se eles trair, gente, diz sobre ele, não é sobre nós. Então a gente não tem que ficar preocupada com isso, né? Mas esse cara quer... Justamente. se trair, deixa pra lidar com isso quando acontecer. Se acontecer, aí você vai, quero terminar? Termino. Não, eu quero conversar, ver o que aconteceu, né? Porque tem muitas pesquisas também sobre traição, que é outro assunto para outro tema, né? Outro tema, porque isso aí a gente vai abrir um leque enorme para isso. Pois é. Quanto mais a gente vai só abrindo, né? Uhum. Uma coisa também que eu acho que é relativa à questão da dependência e a sociedade acaba impondo é o papel da mulher, assim, a mulher sem alguém. Do tipo, nossa, mas você tá sem namorado? Nossa, você tá sozinho? Cadê seu marido? Há uma cobrança de você ter um papel, né? Ou fulano, você é esposa de fulano. A namorada de fulano, você não tem nome não, né? Você é esposa de tal. Que você vê que é um papel realmente que a sociedade ainda é machista, ainda tem essa cobrança, né? Da mulher, ela não pode se bastar, ela não pode ser feliz, tipo assim, você quer arrumar outro. Você tá querendo outro, você tá querendo. Não, você tá querendo você. Você com você mesmo, é isso que você quer. Estar bem com você e realizar os seus desejos. Isso é difícil de ser entendido, né? Muito, muito. E isso vai contribuindo para a dependência emocional. É muito interessante, assim, que como que a dependência emocional, ela é uma coisa, assim, bem ampla e de uma construção que vem de anos, assim. Eu acho que os debates, eles abrem campo para a gente melhorar, né? É lógico que isso leva um grande tempo, né, Manu? Porque há quanto tempo, já vem alguns estudos, alguns anos, né? Eu estava lendo até sobre no seu trabalho, quer dizer, já vem esse estudo falando sobre isso, identificando a patologia, identificando a questão de como a mulher está vivendo, a evolução disso após o divórcio, como que fez diferença da mulher, assim, das pessoas começarem a olhar para isso, porque até então, né,
não tinha um olhar para quem era a mulher, né? Era, igual eu te falei, a esposa, a mulher de fulano, ou se não a filha de ciclano, não tinha um olhar para quem é ela. Ela é a profissional, ela é mãe, não. Ela é fulana, que também é mãe, que também é esposa, mas que ela tem sonhos, que ela tem construção. E você vê que isso é interessante, porque algumas regiões, né, já tem igual senhoras que começaram a fazer, a produzir, fazer tipo até artesanato mesmo e vender para o seu próprio sustento. Só que assim, era visto como assim, ela não teve oposição, outra jogada, e não é isso, né? É uma opção de ser feliz, de ir à luta. E toda mulher tem essa capacidade. Então, é diferente. Não é uma comparação entre homem e mulher. São pessoas e seres diferentes. Isso tem que ser. A pessoa tem que entender isso, né? A primeira coisa é saber quem eu sou e a partir disso, né, você ter uma busca do que você quer para você. Aí pode gerar, né, no caso, assim, infelizmente a gente ainda tem muito da questão social em relação a isso, a levar a dependência, né? Ou até, mas assim, eu acredito que a gente debater já abre uma grande gama de possibilidades, né? De ajudar, né? Porque uma das coisas que movimentou, né, a questão do projeto foi isso, foi assim, não foi a gente arrumar culpados, respostas, foi tipo assim, olha, eu tô aqui, você tá precisando? A gente tá aqui. O que você precisa? Essas são as possibilidades. Você escolhe o que você quiser. Eu tô aqui para se você precisar, né? Até porque, gente, a gente também tem que desmistificar, né? Tirar essa noção de caráter, né? Tanto da dependência emocional quanto do relacionamento abusivo. Não é uma falta de caráter. É uma pessoa que está doente mentalmente, né? O abusador, a vítima. E aí, o parceiro tem que identificar se ele quer ou não tá ali nessa relação. Até porque ninguém é centro de reabilitação. Então, você não é obrigado a estar com seu parceiro, mesmo sabendo, igual eu falei aqui, que não é uma questão de caráter, é uma questão de saúde mental. Mas seu parceiro não reconhece isso, não quer mudar, você já tá ali há muito tempo, você vai ficar ali pra quê, né? Então, assim, São escolhas, né? é muita conscientização, é muita conversa sobre. Eu acho que essa live tem que repetir mais vezes, né? A gente tem Porque mais. E, Manu, assim, uma coisa que eu gostaria que você falasse pra gente sobre, assim, tanto profissionalmente você já falou, mas a questão de tanto profissional quanto leigo, que assim, quais são, no caso do profissional, as intervenções terapêuticas que podem ser aplicadas, se você pudesse citar elas, e aonde buscar, né? E o que um leigo pode fazer para isso. Que, assim, algumas estratégias que visem minimizar esse dano e propor alguns enfrentamentos, porque, assim, igual você falou, não é uma decisão da pessoa que cabe muito mais, é muito mais amplo. Mas o que a gente pode fazer? Se a pessoa estiver aqui agora escutando, o que ela pode fazer? Procurar uma intervenção profissional ou até algum leigo que queira ajudar alguém? O que pode ser feito? primeiro, para ajudar alguém, igual eu falei, um leigo. Primeiro é escutar e acolher essa pessoa, né? Porque já tem gente demais julgando ela mesma está se culpando por estar nessa situação. Então, acho que não precisa de mais ninguém dizer que ela é culpada, que ela tá querendo, que ela tá arrumando desculpa para não sair da relação. O primeiro passo, eu acho que escutar essa pessoa, né? E acolher. Tentar ajudar ela a restabelecer os vínculos sociais, né? Também ajudar ela a arrumar um trabalho. Muitas vezes essa pessoa é dependente também financeiramente, né, do parceiro. Indicar para algum profissional que trabalhe com esse tipo de demanda. Porque não é todo psicólogo que trabalha com dependência emocional, né? E deixa eu ver mais o que. Acho que é mais isso, assim, para um leigo, que ele pode fazer. Tem mais uma coisa que é muito importante. Isso é importante, gente, em qualquer psicopatologia. Se você já passou, né, por esse tipo de situação, seu depoimento é muito importante para outras pessoas que estão passando por isso. Lógico, né, que é um depoimento genuíno. Se você realmente já passou por isso. Então, você falar sobre isso, falar, olha, eu já passei por isso. Foi difícil, foi muito difícil dar a sua história, né? Falar a sua história para essa pessoa também ajuda muito, né? Então, isso assim, um leigo é isso que ele pode fazer.
Agora, na parte da psicologia, é que nem eu falei, tudo depende, é uma avaliação, né? Uma avaliação histórica da pessoa. Primeiro, observar de onde surgiu essa dependência. Se essa dependência é sintoma de algum transtorno. E aí ver o que está mais sobressaindo, né? Porque às vezes a pessoa é dependente emocional e ela tem depressão. E aí, na hora que a gente vai fazer uma hierarquia, né? Do que tem que ser tratado primeiro, talvez a depressão se sobressaia. Então, a gente, na psicologia, vai tratar a depressão e, consequentemente, a dependência emocional vai ser tratada, né? Assim que os sintomas depressivos forem sendo substituídos, né? Porque é uma coisa também que a pessoa tem que entender, né? Que a gente tem que ajudar essas pessoas a entender que ninguém está imune a nada. Então, não é porque você já passou por um relacionamento abusivo, já foi dependente emocional, já se tratou, já entendeu o que é, que você não está propício a passar por isso novamente. Né? Não é porque você teve uma depressão, que você já se curou, que você não está propício a ter isso novamente. Então, a gente nunca fala em cura em psicologia. Nunca. Ansiedade, a gente fala, não tem cura. Depressão, não tem cura. A gente fala em remissão de sintomas. O que é? A pessoa aceitar que ela está nessa... Se respeitar, se acolher e conseguir lidar com esses sintomas de excluí-los da sua vida. E aí, no momento que ela perceber que está propício a acontecer de novo, ela vai falar, não, pera, pode ser que eu entre naquele estado que eu estava novamente, mas agora eu já sei o que fazer diante disso. Já tem as ferramentas. E quem dá essas ferramentas é a psicologia. A abordagem, né? Dentro da psicologia a gente tem várias abordagens. A que eu utilizo é a cognitivo-comportamental. Então a gente dá base para essas pessoas, né? Cognitivamente, comportamentalmente, para ela lidar com suas questões sozinhas. Então não é para ela depender do psicólogo para sempre. Ela vai lá tratar a dependência emocional, que é o nosso tema aqui, por exemplo. A gente vai ensinar ela a identificar, a substituir pensamentos, a substituir crenças, né? A substituir comportamentos. E toda vez que ela vê que aquele comportamento, aquele pensamento está na iminência de acontecer de novo, ela já vai ter ali, já vai saber como ela substitui, né? Porque, igual eu falei, por isso que na hora que eu falei sobre autoestima, eu falei da importância da autoaceitação. Que eu acho que é o primeiro passo para qualquer mudança. Então, na psicologia, a gente tem que fazer um tratamento que a gente fala assim, bem detalhado, né? Primeiramente, acolhimento. Em tudo, eu acho que na vida eu falo acolhimento, porque eu sou do afeto, né? Tem psicólogo que é mais seco. Eu não, eu sou do acolhimento. Então, primeiro momento é acolher essa pessoa, porque essa pessoa chega muito fragilizada no consultório. Muitas vezes ela chega querendo mudar-se para continuar com o outro. Ela não chega querendo terminar. Ela chega ali, não, tô mal, meu relacionamento é ruim, mas eu mudando vai ficar bom. É Então, interessante, Manu, que você ter falado isso, porque, assim, no caso, assim, eu não atendo igual a você, né? No caso, as minhas clientes vêm a mim para a questão da estética. E como que a grande quantidade, lógico, que chega às vezes e comenta, eu quero mudar isso porque meu parceiro, meu namorado, ele quer. E, assim, é muito interessante como que você vê que a pessoa se molda naquilo que a pessoa quer. E às vezes, assim, eu viro assim, não, mas isso aqui, para você, não precisa tratar. E realmente, eu cheguei até a falar isso com você, às vezes a pessoa acha assim, nossa, eu tô com muita flacidez, muita celulite. Aí você olha, não é esse o caso dela. O caso dela é outro. Mas por quê? Porque a pessoa colocou na cabeça dela que ela tem muita celulite. Então ela quer tratar aquilo para o outro, não é? Mas você acha que você tem celulite? Não, assim, para mim tá bom, mas para o outro que tá. Então é interessante isso, né? Como que a pessoa se molda para caber dentro daquilo que a pessoa, né, que o outro quer, né? até porque, gente, autoestima, né? Quando eu falo autoestima, agora eu acho que vocês já estão entendendo que não é só autoimagem. A nossa autoestima ela é moldada. A gente se vê a partir do olho do outro. Porque quando a gente ainda não tem consciência, quando a gente é ali criança, as pessoas que vão falando com a gente, nossa, tá bonitinho, olha que olho bonito, olha que boca bonita. E a gente vai crescendo, porque às vezes a gente nem repara. Vamos supor, eu tô muito bem comigo mesma. Aí chega um certo dia que alguém fala assim, nossa, sua sobrancelha tá feia. E aí eu nunca tinha nem reparado minha sobrancelha. Aí eu vou lá minuciosamente e fico procurando no espelho. E a gente tem tendência a focar no que a gente não gosta.
E a pessoa falou que tá feia, eu vou lá focar aquilo no espelho, não gosto disso. É que toda hora que eu olhar no espelho, eu vou ver uma sobrancelha, né? Nem vou ver meu rosto, vou ver a sobrancelha. Então, eu acho que é muito isso também, o cuidado com o que a gente tem sobre nós mesmos, né? Sobre a nossa autoimagem, nosso autoconceito. E aí que entra a outra parte da autoestima, autoconsciência. Vamos lá trabalhar a autoconsciência, o autoconhecimento. Se conhecer realmente, né? Não a partir do que o outro diz sobre nós. Autoconhecimento, né? Uhum. E tudo isso que faz a gente, não é só autoimagem, igual eu falei. É realmente, assim, como você falou, o tema, ele é muito extenso, né? E a gente, se deixar, a gente vai esticando, porque ele dá margem a várias outras situações, né? Então, assim, a dependência emocional é sério e ela causa outros tipos de agravos que acabam atingindo tanto a pessoa quanto as pessoas em volta. Mas, assim, é importante, quem tiver alguém conhecido, próximo, eu acho que é importante ter esse olhar de acolhimento, não é de julgamento. Realmente, não é fácil você estar perto, conviver e aceitar de certa forma, né? Mas deixar a pessoa sozinha também, virar as costas para ela, também não é o ideal, porque deixa ela mais suscetível ao que ela vai viver. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que importante é a gente ter um olhar mais caridoso, sabe? Nem de questão de caridade no sentido assim, mas caridoso mesmo ao outro, porque cada um vive o seu problema, mas a gente ainda tem que evitar essa questão do julgamento, né, Manu? Porque é muito fácil a gente julgar qualquer coisa. A gente está falando de dependência emocional, mas nós temos vários tipos de dependência. Essa é um tipo, e temos vários tipos de situações. Então, é importante a gente ter esse olhar mais assim ameno para o outro. E se você não puder ajudar, é uma coisa. Mas, assim, se puder ajudar, pelo menos um acolhimento ou uma orientação, que seja, ouvir, já é alguma coisa. Porque, assim, hoje nós temos um problema social grave, que ele chega a situações extremas, né? Inclusive tem acho que é da delegada Ione, não é? Que tem um projeto também que cuida disso, inclusive foi inaugurado esses dias, né? É uma casa, né? É porque assim, ainda não cheguei a ver. É Então, uma assim, casa de acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. quer dizer, olha que interessante. E olha como que é necessário a gente ter essa visão. Porque, assim, uma casa de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Mas quem sabe se cada um puder fazer algo, que algo que eu falo, nem intervir na vida dos outros, nem parar a sua vida para isso, não. É ter um olhar, né, caridoso para uma pessoa e a gente possa chegar a evitar isso. Porque o fortalecimento de cada um, e o fortalecimento se dá pela identidade dela mesma, por ela se sentir bem, acolhida. Então, às vezes, você vai ter uma conversa, dar um pouco de atenção, não deixar essa pessoa sozinha, né? Porque quanto mais sozinha, mais difícil ela acaba, assim, de sair daquele ciclo. Porque se ela tiver uma amiga, um parente, algum ciclo, né? Ajuda muito, né? Um ciclo que realmente ajude, né? Que não culpe, né? Igual a gente falou, que Sim. não culpe. Então, por isso, mais uma vez, é importante, né? A gente conscientizar as pessoas, porque às vezes a pessoa não tá passando por aquele momento. Mas às vezes ela não sabe ajudar alguém. E aí ela vem com palavras grosseiras, né? E essa pessoa, vítima, já tá muito fragilizada. O parceiro já é muito agressivo, né? Até porque o dependente emocional, gente, também, na maioria das vezes, a gente pensa no dependente emocional como vamos dizer assim, como uma pessoa lá depressiva. Dependente emocional, para ele não perder o parceiro, ele é capaz de fazer tudo. Ele pode ser ciumento, ele pode ser hipervalente, pode ter ira, né? Ele pode ter padrões de comportamentos obsessivos, ele pode agredir fisicamente ou se agredir, né? Colocar essa própria vida em risco. E também ele pode utilizar de muitas estratégias, né? Estratégia do trono, né? Que é colocar o parceiro numa situação de superioridade
e cobrar que aquele parceiro supra todas essas expectativas. Ele pode ser uma vítima, né? Ter vitimização, né? Que é uma estratégia utilizada por crianças para conseguir o que quer. Então, a pessoa pode fazer isso também. Ela pode usar estratégia de monitoramento, né? Ela pode utilizar a estratégia do bonzinho, que é o quê? Antecipar todas as necessidades do parceiro e depois cobrar por aquilo. Ah, mas eu fiz isso daí para você, você tá me tratando assim? Então, assim, não estou dizendo que todo relacionamento abusivo vai ser formado por um dependente ou um agressor. Pode ser formado por um agressor e uma pessoa que não é dependente emocional. E pode ser formado por um dependente emocional de uma pessoa que não é agressor. E nessa configuração de um relacionamento formado por um dependente emocional e por um parceiro não agressor, o dependente emocional acaba se tornando um agressor. Já percebeu? Que ele começa a fazer isso, né? Começa a ficar agressivo, começa a se isolar e isolar o parceiro socialmente, porque ele não quer perder o parceiro de forma alguma. Né? Então, por isso que eu falei que é importante ver de onde está surgindo essa dependência, né? Se é de algum transtorno, né? Do que é. Porque não é só falar, é dependente emocional, tadinho, né? Como eu falei, não é uma questão de caráter, de bonzinho ou ruim. É uma questão de saúde mental, né? E por que essa pessoa tá assim? Então, é um, como vou dizer assim, no senso comum, um buraco muito mais embaixo, né? É assim, Manu, eu queria muito te agradecer, né, por você ter dedicado esse tempo, né, para assim, fazer parte, né, do projeto. Esse é um primeiro passo, na verdade, assim, a ideia foi começar o projeto em maio, ele era para ter tido mais lives até hoje, mas a questão a gente terminando faculdade, né, e aquela loucura que estava, nós duas terminando a faculdade, realmente, assim, todo mundo no auge da loucura, estágio, faculdade, a gente não conseguiu. A gente abriu a primeira live. Quem quiser, por acaso, tiver curiosidade, tá no canal no YouTube. Eu vou deixar depois nos créditos. E, assim, que a gente falou sobre o papel da mulher, né? Mulher e mãe. A gente aproveitou o ensejo de ser mãe e a questão também da enfermagem. E hoje a gente está reabrindo o projeto, né, com essa questão da dependência emocional e essa relação, né, com o relacionamento abusivo. Esse é só o primeiro passo, né? Quem tiver interesse, ou tiver alguma ajuda, quiser chamar a gente no direct, alguma informação, a gente vai, né, dentro do que puder, orientar, né? Eu, no caso, eu não trabalho com essa parte da psicologia, mas assim, a gente acaba que conhece bastante gente, a gente pode ajudar. Mas a Manu, ela é psicóloga, então assim, ela tem muito assim, que pode ajudar as pessoas, quem tiver assim, qualquer coisa, pode entrar em contato que a gente vai direcionando, né, Manu? Em breve vou estar lá, né? Ainda tem essa novidade, né? Em breve, né, a Manu vai estar atendendo lá no espaço. Olha, gente, tem muita novidade vindo, né, Manu? Uhum. Tem muita coisa, ó. Lá no espaço vai ter a Manu, já estamos com a Josi na fisioterapia, o Fabiano tá indo viajar para fazer um curso também top, vai trazer coisa nova. Então, assim, tem muita coisa boa pra gente vindo aí. Se Deus quiser, em breve. Acho que até agosto já deve estar tudo certinho, né? Sim. Então, olha, tem muita coisa aí para chegar. Agosto vai ser um mês, assim, de renovação. Sim, gente, quem tiver qualquer dúvida pode me mandar, tá? Mensagem, se quiser falar também. Que eu e a Regiane já estamos encerrando, né? A gente já está encerrando aqui, né? Porque, assim, eu acho que assim, o intuito da gente realmente foi informar e criar uma discussão dentro. A gente apresentou as perguntas que algumas pessoas mandaram, né? Mas assim, qualquer dúvida vocês podem mandar para a gente. Daqui a pouco a gente vai estar anunciando o próximo tema. Se alguém tiver alguma ideia também, quiser que a gente trabalhe o tema, a gente vai convidar outras pessoas para virem. Tem a Stephanie para vir ainda, porque ela está na correria da faculdade, então ela não está podendo esses dias. Mas, assim, tem muita coisa. Inclusive, assim, a Larissa, onde eu estava na sala, no espaço Larissa Cortes, eu convidei ela para falar sobre a questão da maquiagem e a questão do dia de noiva, né? Como que ainda é importante para a mulher, né?
essa questão de ter o dia de noiva, como que assim ela ainda tem esse sonho e como que é interessante a visão dela, sabe? Dela conseguir enxergar o que que a noiva quer, e como que a mulher ainda romantiza isso. E eu acho muito interessante isso, porque as pessoas acham, ah, a mulher não quer saber mais disso. Então, assim, ó, tem muita coisa vindo aí, aguardem, a gente está com bastante novidade. E assim, Sim, Manu, eu queria muito te agradecer, tá? Por ter, sabe, aceitado, por ter entrado junto no projeto. Esse é uma das coisas a serem feitas, né? É apresentar esse debate, é dar essa voz, né? Mas ainda tem bastante coisa ainda para vir. com certeza. Em breve a gente vai fazer outra live, né? Isso aí. Então é isso. Parece que ninguém tem uma pergunta. É, não vi não. Obrigada, Edna. Beijo. Gente, muito obrigada por tudo, assim, pela terem disposto, sabe, a estar aqui com a gente. Eu agradeço todo mundo que apoiou, né? Que eu acho que isso aí, assim, é muito importante para a gente, né? Porque a gente estuda, né, Manu? A gente ainda, você igual manda trabalho, a gente lendo sobre isso, para também não sair falando as coisas sem noção, né? Porque a gente tem que ter um embasamento também, porque senão a gente não ajuda, né? Uhum. Por isso que eu falei, gente, quem tiver algum interesse, pode pegar meu contato com a Regiane, que eu mando o livro que eu disse que eu tenho. Ele é muito bom, muito fácil de ler, pequenininho, fininho, assim, ó, ótimo. Vocês vão amar. Então tá, gente, aqui, muito obrigada. Beijo, muito obrigada, Manu. A gente se vê mais daqui uns dias. Até mais. Até Tchau. mais. Tchau.